O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, no versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, antes de mais nada, quero aqui agradecer a você que assiste, curte e compartilha os evangelhos aqui do canal. Meu muito obrigado. Mas a única coisa que nós desejamos aqui, de todo o nosso coração, é que você acolha a palavra de Deus e que a palavra de Deus toque o seu coração cada dia mais. E que você possa, assim como eu, sair de uma vida regressa para uma vida verdadeira em Jesus Cristo. Bem, a palavra de Deus que acabamos de ouvir nos mergulha profundamente no coração da missão de Jesus, consequentemente a nossa própria missão como igreja dele. Continuamos no Evangelho de João, e ao Jesus se despedir dos seus discípulos no dia de ontem, ele não os deixa órfãos, pois o Paráclito, o Espírito da Verdade, é uma promessa que se cumpre toda vez que um de nós é inserido em seu corpo. Jesus diz: quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Se você é seguidor de Jesus Cristo em verdade e em espírito, você sabe que essa promessa é real. Você já sentiu a presença do Espírito Santo. Como vimos, Jesus não nos deixa sozinhos em nossa caminhada de fé. Ele nos envia o próprio Espírito de Deus para nos acompanhar, para nos guiar e, acima de tudo, para dar testemunho dele. E que testemunho é esse? Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Pensemos na importância desse testemunho. No tempo de Jesus, ao longo da história, muitos se levantaram para dar testemunho de coisas que viram ou ouviram, ou seja, aqueles que estiveram presencialmente na época de Jesus. Mas o testemunho do Espírito é diferente. Ele não é apenas um observador, mas a própria verdade encarnada agindo em nós, na nossa vida, no nosso cotidiano. Como diz na primeira carta de João, é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito nos consola em nossas tribulações, nos ilumina para compreendermos a palavra de Deus. E mais do que isso, ele realmente nos transforma da água para o vinho. E se estamos em estado de graça, devidamente confessados, buscando viver o Evangelho de verdade, ele permanece conosco. Ele nos corrige sempre que o mundo quer nos tentar. O Espírito age em nós de tal forma que nós conseguimos realizar atos que da nossa própria vontade nós não faríamos jamais. Como encontrar alguém na rua descalço e tirar o próprio sapato para dar a essa pessoa, ou estar atrasado para um compromisso muito importante e mesmo assim parar para ajudar alguém no caminho, se esquecendo de seus interesses e não temendo do que possa perder por conta disso. Sem contar as coisas relacionadas à igreja. Quem está com a presença do Espírito jamais faz de qualquer jeito as coisas para Deus. O Espírito nos ensina tudo, absolutamente tudo aquilo que Jesus ensinou. Como lemos em João na liturgia de ontem, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. E hoje, Jesus continua: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Percebe que somos chamados a ser colaboradores
do Espírito Santo nessa missão de testemunhar Jesus Cristo ao mundo. Por isso, através da nossa vida, a vivência tem que ser coerente aos ensinamentos de Cristo. A caridade para com o próximo, a busca pela verdade, a busca pelos sacramentos da igreja, o zelo com as coisas de Deus, tudo isso é um testemunho que acontece silenciosamente, sem alarde, sem reclamações, sem ego, sem soberba, sem aquele vitimismo por estar fazendo algo para Deus. O silêncio diante das tribulações nos torna sábios e prudentes. São Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos exorta: fazei tudo sem murmurar e sem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Jamais devemos ter vergonha de falar de Jesus, ou de agir como Jesus, de compartilhar a nossa fé, de anunciar a boa nova. E claro, que isso deve ser feito com muito discernimento, e principalmente deve ser concreto e de verdade, senão nos tornamos mentirosos, como está escrito na primeira carta de João. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Devemos estar aptos a ensinar com amor e com respeito, como Pedro nos ensina em sua carta. Antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. O testemunho do Espírito, além de nos capacitar, ele nos ensina a falar com sabedoria e nos dá coragem, pois, como já vimos, Jesus nos alerta para a perseguição que virá. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar pensará estar prestando um serviço a Deus. Essas palavras são um lembrete de que seguir Jesus nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. A fé cristã vai na contramão dos valores do mundo. Vamos enfrentar incompreensão, zombaria e em algumas partes do mundo ainda enfrentamos a perseguição física. Mas não devemos nos assustar. Jesus nos diz o porquê dele falar dessas coisas para nós. Eu vos disse estas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos disse. Ele nos prepara para as dificuldades. Ele não fala isso para a gente desanimar, mas para nos dar esperança e força. Ele mesmo nos garante em João capítulo 16, no versículo 33. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. O Evangelho de hoje te faz um convite e um desafio. O convite para você se abrir cada vez mais à ação do Espírito Santo em sua vida, permitindo que ele te guie, te console e te capacite. E um desafio a ser testemunha corajosa de Jesus, tanto em palavras quanto em obras, mesmo diante das adversidades. Que o Espírito da Verdade me ilumine, ilumine a você, ilumine a todos nós e nos fortaleça. E que assim a nossa vida, o nosso testemunho possa anunciar a boa nova de Jesus Cristo e colaborar na construção do reino de Deus. Uma ótima semana para você e que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estamos e estaremos sempre aqui, unidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.